É isso aí, pessoal da Real Vídeo Fluid Reis. Chegou um grande dia onde a gente tem a intenção de fazer várias entrevistas, uma série de entrevistas, pessoas realmente que manifestam, né, a mesma questão de fé, tradição cultural também, chamada Folia de Reis, né? E a Folia de Reis está dentro do nosso âmbito cultural e também religioso. E hoje a gente tem a grande honra de receber, para a gente é uma honra mesmo. A gente tentou várias vezes ir até em Cajuru, onde acontece a jornada da Folia de Reis Prudêncio, mas infelizmente não foi possível. E a tecnologia hoje nos proporciona esse meio que a gente possa fazer para poder cultivar e manter viva a nossa linda tradição de fé chamada Folia de Reis. Eu vou ver se a Priscila já entrou aqui na live. Vou ensinar para a Priscila aqui. Vou chamar ela. Oi, William, boa noite. Boa noite, Priscila, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Tá bom. Para a gente é um enorme prazer, né? Várias pessoas da Real Vídeo de Reis que acompanham nosso trabalho sempre pede assim, e aquela embaixatriz que canta bonito demais, Nossa, lá dos Prudêncio. nossa. É, e um breve currículo da Priscila, né? Ela é. Se eu acompanha comigo aí, Priscila. Tá bom, pode. Você está como doutoranda, né? Isso. Agora. E tem vários tipos de trabalhos dentro da questão da etimomusicologia, né? Que é a questão da música através das culturas, né, Priscila? Isso. É, Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Falar oi para a galera aí que está entrando agora. Então, primeiramente, né, antes de responder essa primeira pergunta sua, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje para conversar um pouquinho através do canal da Real Vídeos, Folias de Reis, né, aceitando o seu convite. E gostaria de mandar um abração para os amigos foliões, né, e as foliãs também, né, que estão acompanhando ou vão acompanhar daqui a pouquinho. Em especial, o meu mestre capitão, Pedro Paulo de Souza, lá dos Prudêncio, a toda a companhia dos Prudêncio, meus queridos familiares, né, meus amigos também. E também os amigos aí que sempre acompanham a gente pelas jornadas, ou fazendo um comentário, ou mandando um vídeo que gravou, né, que nem o Donizete, um querido amigo também, Donizete Bastos, o Ronaldo Cajuru, e todos os outros aí. Durante a conversa a gente vai falar deles também. Sim, sim, lembra, são grandes nomes, né, que E, merecem realmente ser lembrados, né? sim, com certeza. E, Priscila, pode falar. pode falar. Tá bom. Você tinha perguntado dessa última formação aí, né? Esse monte de palavra que aparece aí no currículo, a gente Sim, sim. cheio de coisa, né? Então, agora, atualmente, eu estou fazendo um doutorado, né, para virar doutora, né, aquela coisa, aqui na USP de São Paulo, na área de música. E na área de música a gente tem um, um campo da música que a gente estuda, né, que é a música através das culturas, que nem você comentou, e a gente chama de etnomusicologia, que é uma Olha música... isso. Eu não sei falar isso, não. É muito grande essa palavra, e aí um nome, né, para cercar, vamos dizer assim, um campo de estudo da música específico para olhar para as culturas musicais, as culturas tradicionais, que é diferente da música que a gente vinha até então dentro dos estudos científicos da música, que a gente vinha apontando através da musicologia. Então, para diferenciar, né, a musicologia Sim. que era feita antigamente, aí adotaram esse nome da etnomusicologia para poder tratar um pouco essa questão da música dentro da cultura, né? E o homem dentro da cultura junto com essa música. Mais ou Sim. menos nisso daí.
Só para Entra na questão de etimologia, né? O porquê das coisas, né? Isso? Isso, exatamente, exatamente. Tá. Priscila, uma pergunta simples e fácil já para começar. O que seria Fleet Reis para você? Nossa, simples e fácil. Essa é a mais difícil. O que seria para mim a Folia de Reis? Você me pergunta assim, num sentido devocional, num sentido de definição do que a gente acostuma estudar nos livros, Se não, um contexto ao todo. no contexto geral, você diz? Isso, contexto geral. Bom, pelo que a gente vem estudando já ao longo dos anos, né, quando a gente vai falar sobre folias de reis, assim, e ler sobre, porque a gente tem muita curiosidade de saber a origem das coisas, né? Falar, onde será que começou isso, essa palavra? Por que usa isso ou aquilo, né? E aqui no Brasil, desde os tempos da colonização, né, a partir de 1500, no caso, né, é, a gente teve muitas misturas culturais, começando com o português e o índio, logo depois entrou o negro, depois foi entrando outros povos, né? E no final, Sim. temos aqui a cultura brasileira. E dentro disso, a folia, ela toma dois nomes interessantes, porque em Portugal a gente conhece cantar os reis ou janeiras, né? Que é um modo que eles fazem o reis lá. Tem muitas características que a gente encontra nos nossos grupos aqui, principalmente na região do Sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, uma parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, nesses estados, a gente tem um certo formato, né? Se a gente vai para o Nordeste, a gente tem um outro formato, com outros elementos, outros instrumentos, né? E outros tipos de cantoria da voz, né? Das Sim. vozes e coisa e tal. Então, dentro de toda essa mistura cultural, o que a gente encontra aqui no Sudeste, com as nossas companhias que nós participamos, né? E vocês filmam bastante aqui no sul de Minas, região do estado de São Paulo, Sim. acompanhando vocês, né? E o formato que nós temos é muito parecido com esses grupos portugueses, só que quando chega no Brasil, com a catequização dos índios através dos jesuítas, elementos como a bandeira, como toda a forma que a gente coloca o texto dentro das melodias, né, que a gente chama de quadras, e isso a gente vai encontrar também nas falas dos alferes, é muito parecido do jeito que os jesuítas faziam com os índios quando eles queriam falar de uma coisa religiosa, né, que é a catequização, toda a parte da catequese, só que usando melodias da própria cultura indígena, né? Então, os jesuítas tinham esse mecanismo que a gente chama de contrafacção, né? Dentro dos estudos da música, assim, né? Então, eles tinham esse truque que usa a melodia do local, né? E com os textos que eles querem passar alguma mensagem. Então, uma parte... Ó, o pessoal falando boa noite ali. Boa noite, turma! Boa noite pro pessoal aí. E aí? Graças a Deus o pessoal está acompanhando a gente aí. Ah, maravilha! O pessoal poder falar a cidade e a Folia de Reis também, que estiver acompanhando. Ah, O Pedro aí da Folia de Reis Prudência, acompanhando a gente. Maravilha. Aí o pessoal vai comentando alguma coisa e a gente tenta acompanhar por aqui, porque às vezes sobe rapidinho, né, as mensagens. Sim, não dá para ver. E aí não dá pra gente ver. Mas quando a gente conseguir ver, a gente dá uma pausa e já tentar acompanhar com vocês também o que vocês estão perguntando. Bom, voltando um pouquinho. Então, dentro desse modelo de ensino de música com texto, então a gente tem alguns elementos como esses, né? E é o que eu posso dizer, que dentro de todos esses anos de mistura cultural, a gente tem alguns elementos em comum, mas isso vai distinguir muito de região para região. Além de ter um enredo em comum, que é a visitação dos magos, a anunciação a Maria. Então, todo esse texto ele é comum a todos os grupos, né? Todos os grupos vão falar desse enredo, né? Só que o modo de pôr as vozes e instrumentos, eles mudam muito de região para região. Como também o costume de cada grupo. Às vezes, vamos supor, eu nasci num outro lugar, em um outro estado, por exemplo. E os mais velhos ensinaram de uma certa maneira. Então, oi, filha, benção, minha sobrinha falando, benção, madrinha, benção, bebê. Oi. E aí, a gente, vamos supor, nasceu nesse lugar específico, né? Então, ali tem um certo tipo de tradição cultural. Então, o mestre vai ensinar de uma certa forma, como ele aprendeu com alguém, que passou de outro alguém.
Então, isso são tornando várias versões, né? Que é diferente, uma versão dessas versões que são diferentes uma das outras, dos costumes, algum modelo ou né, algum jeito de fazer, que é diferente de deturpações que a gente encontra na pós-modernidade, né? Que agora, no século XXI, com a entrada, além da globalização, mas de outros elementos, principalmente também a internet, que traz coisas para nós, assim, de lugares do mundo que a gente Sim, não imagina, né? E tudo sim, isso sim. meio que influenciando ou entrando no nosso conhecimento, né? De repente, uma ideia musical, uma melodia, falar, vou criar uma toada mais ou menos dentro disso. E é assim que vem, eu acho, acredito que vem acontecendo, né? Não sei se falei demais, mas aí você. Não, não. A gente vê essa questão da miscigenação cultural dentro da própria Fluid Reis, né, Priscila? Isso, Por isso. exemplo, você vê com a história dos portugueses, etc. A gente vem também da questão, o porquê folia, né? A gente tem aquela história dos espanhóis que folia uma música, vamos assim, para o pessoal entender melhor, e Exato. eles começavam a cantar em rimas. Né? E depois eles começaram a trazer o lado religioso, né? As pessoas queriam escutar aquele modelo de música, aquele estilo de música chamado folia, só que ele falou assim, não, eu quero escutar folia só que de rei. Isso. E isso Então, foi trazendo. exato, interessante isso que você falou. A palavra folia, nos estudos musicais, ela é uma forma musical com certos acordes de acompanhamento. Então, os antigos compositores, se eu não me Vem engano, da questão clássica isso também, né? e O o nome estilo de música folia é folia. justamente disso, que eles chamam do século XIV, 1300, depois 1000. Isso. Então, eles compunham folias, que eles chamavam folias de Espanha, que na verdade surgiu em Portugal. É porque era a Península Ibérica, os dois países muito próximos, então essas coisas misturavam muito facilmente entre, né, as pessoas dali. E aí, ele, com esse formato musical, né, da folia, que era uma sequência de acordes, depois os vilancicos, que é um tipo de composição também que lida com o texto, né? E tem essa influência dos vilancicos. E depois elas começaram a fazer, herdou o nome da folia, só que os vilancicos entrou com o texto e depois com o tema. Os vilancicos, antigamente também na Espanha e em Portugal, falavam de coisas do cotidiano. Depois foram Sim. ficando só os textos religiosos, como você mesmo falou agora, né? Dos vilancicos e a folia, da palavra folia. E aí ele se manteve dessa forma e depois manteve só os textos religiosos, né? E ficou. E aí ficou. Se você vai em outros países da América Latina, como Chile, se eu não me engano, Argentina também, existem os vilancicos até hoje, o nome vilancico, mas só que para canção natalina. Não tem o Sim. formato grupal que nós temos aqui da Folia de Reis, mas é para canção natalina, né? Eu vi uma folia recebi um vídeo lá de Cabo Verde, lá eles chamam Cantiga de Reis. Olha que bacana. É, Então, é muito legal. é muito legal. É bom demais. Então, E aí, Priscila, e como começou essa história sua pelo interesse das Fluid Reis? Você já a primeira participação sua foi como embaixatriz ou não? Você começou com algum instrumento? então, Como começou a história? tá. A minha história, ela começou assim. Minha família toda participa da Folia de Reis desde criança, né? Eu tenho duas partes da minha família: os Paiva, de Santo Antônio da Alegria, né? E os Prudêncio de Cajuru. Então, meu pai sempre levava nós, desde criança, né? Para ver, acompanhar a Folia de Reis dos Prudêncio, né? Que nós temos os nossos parentes, né? Todos lá: o Pedro, o embaixador, nosso primo. E aí toda a família sempre participou. E aí nós vimos desde criança, eu e meus dois irmãos, que é o Júnior, que é o mais velho, e o do meio, o Alexandre. E eu sou a mais nova, né? E aí os meus irmãos começaram a tocar, depois de uma certa idade, começaram a aprender o instrumento e a tocar. E eu comecei, sei lá, talvez bater um pandeiro ali com uns 9 anos, ali na Companhia dos Prudentes, talvez. Arriscar, atrapalhar ali atrás, né? Que a criançada vem já. Sim, lembrando que somente aproximadamente 120 anos, né, tem a Fluid Reis Prudência? Isso, aproximadamente, aproximadamente. Depois essa história Só dos isso. a gente pode retomar, né, para poder explicar certinho. Ah, como vocês Sim. têm esse, você estava lá, né, de começou, pode surgir essa dúvida, né? Mas aí a É. gente volta nesse assunto para a gente poder falar como que a gente chegou, né, nessa conclusão ou próximo disso, né, uma aproximação.
Então, e aí desde criança, lá vendo a folia tocar, a companhia, dos dias que meu pai podia levar, né, o Ribeiro, e ele filmava também bastante. E aí depois a gente foi crescendo, os meninos continuaram tocando, década de 90 e tal. E aí e o interesse foi surgindo, crescendo maior depois que eu entrei na universidade, né, de conhecer um pouco mais dessa coisa da música e da música viva. E aí eu retornei um pouco para a folia, né, lá já mais adulta, assim, e comecei a cantar lá na parte da contratala, né, na voz da contratala, que era feita pela Isaura, né, que ela me ensinou muito a cantar, a saudosa Isaura, né, que já é falecida. E aí começou o interesse por ali. E dentro desse trabalho que eu realizava na universidade, desse resgate musical e valorização da música da Folia de Reis, eu tive que fazer uma apresentação dessa música. Só que aqui em São Paulo é difícil você arrumar uma Folia de Reis, né? E para trazer é muito difícil. Então eu falei, bom, eu tenho meus amigos aqui, são músicos, não conhecem a devoção, mas eu posso passar para eles, né? Alguma coisa, ensinar. E dentro do trabalho eu fiz o que a gente chama de transcrição musical, que é pegar a música que a gente está ouvindo e colocar em partitura, aquelas bolinhas, né? Que a gente Sim, sim. talvez, né? Aquelas bolinhas. E aí eu coloquei em partitura uma toada do Zé Prudêncio, muito antiga da Companhia dos Prudêncio, e falei, turma, vamos tentar cantar essa toada mineira? E depois tem uma outra toada que a gente chama de paulista, né? Oi, tudo bom, Pedro? O Pedro mandando um oi aqui. Obrigado, hein? Ô Pedro, um abraço. Aproveitar e já mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando aí, a Fluid de Reis de Batatais acompanhando a gente. Ai, que Pessoal da legal! Fluid de Reis, do saudoso Pedro Piano também acompanhando a gente aí. Oh, pessoal, que bom que vocês E estão. mais uma galera que não dá para ler o nome aqui, que passa muito rápido aqui. Sim, já some o nome aqui da turma. Aqui Obrigado aí, pessoal. E aí, tá ótimo. E aí, dentro disso do trabalho, né, eu falei, bom, vamos montar uma folia de reis aqui em São Paulo com esses meus amigos. Aí eu dividi as vozes, né? Aí meu irmão tá falando que participou. E aí, nós fizemos esse grupo aí, sair com eles, é completamente diferente do que a gente faz, né? Que é de ouvido, lá não, aqui o pessoal teve que ler, depois memorizar, é outro processo de aprendizagem, e é muito Sim. interessante também. E aí nós fizemos, e aí alguém precisa embaixar, falei, então vamos lá, né? Eu vou arriscar, né? Fazer essa parte. E aí os meninos vieram, Responsabilidade, hein? Juru, que responsa, imagina? E aí falei, bom, vamos tentar aqui. Já tinha estudado mais ou menos as formas, né? O jeito de fazer e a melodia. Falei, vamos lá. E aí vieram os dois amigos meus para fazer os palhaços, que foi o Wesley e o Ronaldo, da Companhia dos Prudêncio, né? O Isaías Batistucci, que é o nosso cinegrafista oficial desde, sei lá, da década de 90, veio, registrou também, participou. E aí a gente fez essa chegadinha, vamos dizer. Fiz um arco, tive que sair correndo pela USP para achar um bambu. Falei, ai meu Deus, preciso de um bambu. Aí lá vai a Priscila com um facão no meio de São Paulo achar um bambu para poder cortar, fazer esse arco, né? Aí fui e tal, consegui lá perto do Rio Pinheiros, né? Que era ali perto da USP. Aí fiz lá o arco e tal, né? E aí nós fizemos com arco, com ABC, os meninos fizeram, foi muito bonito, foi lindo. Tá até Isso, tava mesmo, o Isa aí. E tá até no YouTube, se eu não me engano. Tá no YouTube, um dos vídeos. E aí, canal da Fluid de Prudência, né? Isso. E aí começou essa história, né? Eu cheguei lá nos prêmios e falei, falaram que você sabe embaixar, não sei o quê, vamos lá, vamos ver, né? Vamos pôr a prova. E aí foi que começou tudo. Foi mais ou menos por aí, assim, aí estamos lá. Quanto tempo mais ou menos faz? Da embaixada, eu acho que 2015, eu acho. 2014, 15, acho que 2015, se eu não me engano. Se eu não me engano. Vamos dizer assim, na faculdade você estava dominando lá tudo, a questão, o pessoal faz isso, faz aquilo, e a hora que chegou em uma jornada com o pessoal dos Prudências, como que foi o sentimento de pegar a viola e baixar? A responsa, assim, de toda forma, quando eu vi que eu tinha que fazer isso aqui, na apresentação do trabalho, né? E tinha que fazer lá nos Prudêncio, eu pensava da seguinte maneira, como eu enxergava. Mesmo a gente tendo isso como um trabalho acadêmico, um trabalho de vida, é uma devoção, né? Então eu encarei da mesma forma. Bom, preciso fazer uma devoção, eu preciso fazer uma chegada, alguém precisa receber essa bandeira,
ela precisa estar acreditando, nessa devoção. E vai ser de verdade em todos os lugares, vai ser de verdade. Então, aqui foi de verdade, foi com devoção, apresentando a bandeira, fazendo a oração. E quando chegou na companhia, que a gente treme mais que uma vara verde, né? Vamos dizer assim. Mais que uma vara verde. E obrigado, Du. E aí foi da mesma forma, foi de verdade. Quando eu olhei o devoto, isso o meu mestre capitão sempre fala assim, né, o Pedro, que, e o meu primo Fábio também, né? A gente sempre aprende com todo mundo quando a gente vai conversar e recebe Sim, apoio de muita gente, né? Para poder fazer, assim. E aí ele falou: olha, o meu mestre falou: o que você tem na sua frente é a bandeira, o que você tem atrás são os seus companheiros, não precisa ter medo, né? Pode ir, vai em frente, que Santos, quem escolheu para você cantar não foi você, foi Santos Reis, né? Não foi ninguém, foi Santos Reis. Então, e é isso, a gente toma coragem e entende. foi bem aquele estilo, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Exato, é. E aí a gente toma essa missão, que é uma missão mesmo, né? E faz sempre da melhor forma possível que a gente tem dentro da gente, né? E de verdade sempre. Então, foi mais ou menos assim que eu encarei essas duas situações aí que você me perguntou. Sim, e na sua visão de embaixatriz, a importância do embaixador, uma embaixatriz dentro de uma folia de reis? Olha, o embaixador, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele tem que deter o conhecimento de toda a profecia, como a gente fala, né? A profecia. E dentro disso, ele vai conduzir. Então, o que a embaixatriz ou o embaixador disser, ele vai ser respondido por todos os outros cantadores. E ele vai ser recebido pela pessoa que está com a bandeira. Então, não, as palavras elas têm que ser muito bem escolhidas, né? Não pode ser qualquer palavra, porque, querendo ou não, vai ser uma palavra que está ali naquele momento como se fosse, vamos dizer assim, a voz dos próprios reis, né? Para aquela pessoa, né? Que está esperando. Que a gente faz Sim, isso para o outro sempre, né? Nunca é para a gente, né? É para o outro, é uma doação. O tempo todo uma doação, né? Para os devotos. Então, essa é a importância dele, ter esse conhecimento, esse respeito, né? E na hora que ele se vê numa situação que muitos momentos são improvisados, né? Acontece ali no momento, ele, ele tem aquilo como uma doação, né? Que ele precisa, uma missão que ele precisa entregar para essa outra pessoa. E ela tá esperando, né? Tem sempre um devoto na sua frente, vai pagar uma promessa, ou se derrama em lágrimas, porque aquilo para ele é tudo, né? Santos Reis. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, assim, nas entrevistas, o que é uma folia de reis para você? Eu pergunto bastante também, né? E o que é a folia de reis dos Santos Reis? Aí as pessoas respondem: Santos Reis para mim é tudo. E depois ela não fala mais nada porque ela começa a chorar, sabe? Aquilo realmente faz sentido para a vida dela. Ela coloca todo momento de aflição da vida dela nas mãos de Santos Reis, né? Então, isso é muito sério. Então, tem que ser sempre levado a sério, com seriedade, respeito, né? E a gente sempre tem que estar perto da bandeira. Muitas vezes a gente se distrai com algumas outras coisas, né, que está acontecendo ali, porque acontece muitas coisas ao mesmo tempo na jornada, né? E muitas vezes se distancia da bandeira, né? E isso, ao meu ver, não é, não é muito positivo, né? Então, os tios Prudêncio, né, sempre falava, a gente sempre lembra dos tios, que se você está perto da bandeira, perto dos três reis, vai dar tudo certo sempre, assim, né, dentro da jornada. Então, você precisa sempre estar perto dos três reis. Mais ou menos assim que eu penso. Não sei se eu respondi ou se eu mudei de assunto, mas aí você... sim, sim. Eu costumo falar assim, a responsabilidade do embaixador, ela é tão grande que vários anos a pessoa cumprindo sua promessa, ele tem o poder da fala. Sua promessa está cumprida. Exato, exato, né? Então, essa coisa da palavra, né, que ela vem, a palavra ela vem e ela vai selar um momento. Então, sua promessa está cumprida, ou os três reis levou para o seu altar, ou muitas vezes vem uma palavra que a gente embaixando, né? A gente não tem nem ideia e ela aparece, assim, é uma coisa que fala, bom, eu não pensei em um verso antes para falar isso, né? Mas ela veio, isso dentro da trova, né? Claro, mas ela veio porque ela precisava vir. Às vezes eu entendo muito, às vezes eu penso muito assim, que ela precisava vir naquele momento. O que o embaixador disse naquele momento
era o que precisava ser dito naquele momento, né? Então, sim. é mais ou menos assim que eu penso. É o sopro de Deus, às vezes, no próprio coração, que é transmitido através do embaixador, né? Exato, eu penso assim, dessa forma também. E a questão das jornadas de Folha de Reis, são quantos embaixadores da Folha de Reis de Prudência, Priscila? Então, hoje, atualmente, nós estamos com 4 embaixadores, né? Que a gente é o primeiro embaixador, vamos dizer assim, primeiro, né, o mais velho, o professor dos outros, vamos dizer, né? Sim, Que sim. é por herança, né? Então a embaixada vem por herança da família, né? Então o Pedro, Paulo, né? O Fábio, filho dele, o Paulo, né? Que é também, e eu, né? Que ajudo os meninos, vamos dizer assim. Sim, legal. E nessas pesquisas que você fez, a pesquisa foi em cima da Folha de Reis dos Prudêncio, ou você chegou a pesquisar outras? Como que foi o formato da pesquisa? Como que você montou o escopo, tudo da questão histórica? Então, a minha curiosidade sempre da pesquisa, você falou como que eu formatei, né? Todo Isso, formatou todas as informações, colheu as informações. é, o, a minha inquietação, vamos dizer assim, era sempre assim, por que que as pessoas se emocionam tanto com a música da Folia de Reis, né? Não num sentido de tentar explicar, mas tentar entender, né? Então eu falei, bom, a folia que eu amo, assim, que é do meu coração, amo todas, claro, mas que tá dentro do coração, que a gente nasceu nela, né? A Folia dos Prudentes. E eu falei assim, vou pesquisar ela, porque também o repertório trazido por todos os embaixadores deixou muito rico a, o repertório da folia, né? E o meu pai, ele Sim, sempre gravou, então tinha muita saudade das pessoas que eu via também nessas filmagens, que já hoje em dia já não está mais conosco, né? E eu tinha muita saudade delas, falando, nossa, que delícia que era aquela infância, de estar perto dessas pessoas, e eu via elas cantar, ouvia a voz delas, né, que hoje em dia já não tem mais na companhia. E aí eu falei, bom, eu vou usar todo esse material que meu pai tem gravado, e os meninos, o José Osvaldo e o Isaías, sempre filmaram também, desde a década de 80. Então, e eles me cederam muito dos materiais, eu agradeço muito a eles, senão não seria possível também esse emaranhado de coisas que eu consegui juntar, né, dentro da companhia, para estudar a Companhia dos Prudentes. Então, eles me cederam esses materiais, e com os materiais do meu pai, eu peguei e fiz dois arquivos, montei 2 arquivos de gravações, desde a década de 80. A primeira gravação que eu tenho é um áudio de fita cassete de 81, 83, se eu não me engano, 81, 83. E, sim. e aí, a partir desses registros, eu peguei todas essas gravações, que foram 90 horas de vídeo, e transcrevi todos os minutos delas. Então, eu peguei assim, sei lá, 1990, minuto 1 dessa fita, né, dessa gravação. E anotei, aconteceu isso, isso, isso. Minuto 1.10, aconteceu isso, isso, aquilo. Minuto 1.15, aconteceu isso. Nisso aí resgatam. Nossa, É, deram acho que umas 700 páginas de descrição das filmagens, né? E de tudo isso eu queria encontrar toda a música que tinha acontecido nesse período, que foi da década de 80 até 2015. E aí eu peguei todo esse emaranhado de coisas, as pessoas que estavam participando, o que elas estavam fazendo, que instrumento elas estavam tocando, qual era a voz, e identifiquei onde estava cada parte musical, tirei elas como se fosse um recortado, deram sim. 738 vezes cantadas toadas dentro desses anos. Não, 738 vezes cantaram. Dentro dos registros, né? Não dentro dos anos, mas do registro que eu tinha. sim. E quantos tipos de toada? Olha, os tipos de toada, vamos dizer assim, hum, o que eu identifiquei são 5 sistemas diferentes de composição e são 50 toadas diferentes dentro desses 5 sistemas de modos de cantar, né? Então são 50 toadas dentro de 5 modos diferentes de cantar. Obrigada, deixa eu só aqui. Me emociona muito ver os vídeos antigos da sala turma de Guaranésia. Que legal. Pessoal acompanhando. Um grande abraço aí, pessoal do Guaranésia, Guaranésia. pessoal do Mato Grosso acompanhando a gente aí também. Legal, hein?
pessoal de Mococa, Cajuru também está em peso aí. Estou vendo o pessoal para Folia do Prudência em peso. Grande abraço para todos vocês aí. Beijão aí, turma. Vamos lá, continuando. E aí eu peguei esses momentos, né, das toadas, e identifiquei e transcrevi em partitura essas 50, né, para entender esses sistemas de cantoria. Então, o que eu consegui dentro desses arquivos foi organizar esses arquivos, né, constituir esse repertório musical e a partir disso entender como que funciona essa música dentro do grupo. Dentro disso trazer também, para entender os anos, né, que ela atuava, eu comecei com o primeiro embaixador, que é o Francisco Faustino da Assunção, que nasceu por volta da segunda metade do século XX, 1880 e 70, por aí, que a gente vai fazendo esse contexto histórico sempre com entrevistas, né? Então a gente não tem um documento que a gente consegue olhar lá, ó, a folia começou esse dia aqui, tá lá anotado. Sim. Isso não existe, né? Então a gente vai pela tradição oral, pelas perguntas das pessoas mais velhas e confrontando histórias. Então eu nunca vou perguntar para uma pessoa só. Então eu pergunto para umas 5, 6 as mais velhas. Nisso eu vou montando essa história e vou achando aonde que está começando tudo. Então, pela conta de todas as de cantadores, eu comecei a ver mais ou menos qual que seria a atividade de cada um cantando dentro da companhia. A gente está na 6ª geração, né, de cantadores, então a gente vai voltando. Ó, então, década de tal, quem cantou? Década de tal, quem cantou? Até chegar no Francisco Faustino. Então, uma aproximação de anos de atuação da Companhia dos Prudêncio na região da Lages, né, porque o Francisco Faustino da Assunção, que é o fundador, ele veio de São Batista do Glória, que é Minas Gerais, né? Então ele chegou ali na Laje por volta do começo do século XX. Então ele trouxe essa tradição da folia. Então a gente faz mais ou menos essa contagem. E aí dentro disso, desse estudo, dessa perspectiva, através das entrevistas, a gente chega numa aproximação de 120 anos. É mais ou menos assim que a gente fez a conta, né? Que legal. Eu já tive uma oportunidade de conhecer um bastião de... Não é Cabo Verde, ó. De Minas. Ele tinha 105 anos. Senhor Osório. Nossa. Tem até uma foto minha eu e ele e o João Ramalho. A gente se encontrou nos encontros aí. 105 anos, estava vestindo farda no encontro ainda. Que bênção, hein? Meu Deus. Que legal. Então, e eu fiquei sabendo que há pouco tempo você estava no Chile, né? Então dentro desse trabalho acadêmico, o que a gente costuma participar de encontros, né? Que a gente chama dos congressos, né? E sempre publicar e levar uma parte do trabalho para ser apresentado. E aí eu tive a oportunidade, eu mandei uma proposta, né? A gente sempre manda proposta. E aí eles aceitaram lá para poder conhecer um pouco e falar desse assunto da Folia de Reis lá, da música, né? E aí nós fomos, né? Fui eu, minha filha, meu esposo. Eu levei a Maria comigo, a minha nenezinha, minha bebê. E aí, lembrando, gostaria de agradecer mais uma vez a Priscila, porque com criança pequena, a Maria, né? Toda a sua família, seu esposo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, estamos aqui. E ela tá lá, acho que parou de chorar, tadinha. Deve estar cansada. A gente tá escutando. Comentaram aí, ó, a Maria tá chorando. Quer participar da live. Tadinha. E aí nós fomos, né? E eu fui e apresentei o trabalho. Por conta do idioma, então fica um pouco difícil a gente aprofundar nos assuntos, né? Então a gente fala, troca, conversa, conta um pouco, mostrei um vídeo e traduzi uma apresentação que eu imprimi para eles, assim, contando um pouco da história da companhia. Porque lá não existe, né? Isso não existe, não tem nada igual, né? E aí foi muito interessante conseguir conversar com algumas pessoas sobre o assunto, gostaram muito e pelo menos tem uma ideia do que é a Folia de Reis, né? Como que o pessoal de fora, assim, eles aceitam a Folia de Reis ou eles têm aquela resistência antes? A hora que você fala, é uma questão cultural, mas entra a questão religiosa, muitas pessoas acabam se afastando. Como você vê essa visão, contato? Na verdade, quando a gente mostra assim, é tão diferente que eles ficam sempre, vamos dizer assim,
encantados, porque é muito diferente de qualquer outra coisa. Principalmente a questão das vozes, né? Das 7 vozes ali, que ninguém lê nenhuma partitura, nenhuma letra, nada, né? E é tudo de ouvido, super afinado, Sim, né? Assim, e a afinação dentro desse contexto, ela é muito relativa, porque muitas vezes quando a gente tem um conceito de afinação dentro da música ocidental, que a gente conhece de concerto, coisa e tal, ela é uma coisa, ela é medida dentro de uma quantidade de hertz específica, né? sim, Que serve para padrão daquilo ali. Agora, quando a gente vai tratar de uma outra manifestação musical, como a Folia de Reis, o nosso padrão ele não pode ser medido conforme a gente mede nas músicas de orquestra, né? Ele é medido de uma forma diferente, porque na consonância com as vozes é um outro tipo de conceito de afinação que a gente tem dentro das folias, né? A gente ouve muito preconceito assim do pessoal falando, tá desafinado, essas músicas desafinadas, o povo não sabe cantar, alguma coisa desse tipo. Mas é ignorância da parte dessas pessoas, porque o conceito de afinação ele é completamente diferente. Então, quando a gente mostra isso em outros lugares, as pessoas ficam maravilhadas, principalmente em outros países que eu tive a oportunidade de mostrar, que foi no Chile no mês passado, e em 2016 eu montei uma folia de reis e nós cantamos lá na Itália, na capital do presépio, que olha que chama legal. Guide, na região de Firenze ali, e numa cidade chamada Guide, uma cidade pequena, que é a capital do presépio na Itália. Então tinha mais de 200 presépios espalhados pela cidade. E nós fizemos a apresentação da folia lá, um curso de 3 dias, assim, para a meninada conhecer o que é folia. Então, a primeira impressão que eles têm mesmo, quem não participa da cultura, né, o estrangeiro, vamos dizer assim, eles ficam maravilhados e querendo saber mais como que funciona e tal. Uma figura que chama muita atenção deles é o palhaço. Sim, Essa é a figura que chama atenção, assim. sempre, né? A maioria dos lugares. A maioria dos lugares, né? O que que... Inclusive, você está na região de São Paulo, existe a Folia de Reis de Todos os Santos, de Osasco. Não sei se você já teve contato com o Não, pessoal. pessoal de Osasco não. Lá é feminino o personagem do palhaço. Olha só, que Ela interessante. chamava de palhaça. Aí eu falei, também pode ser chamada de camponesa. Aí a partir daquele momento que eu falei camponesa para ela, ela falou, nossa, gostei do nome. Vou chamar camponesa. E a outra participante como camponesa, ela é chamada de estrelinha. Porque ela ainda era uma estrela, estava colhendo todo o conhecimento dos outros. Ai, que bonitinho! Linda! Falei de Reis de Todos os Santos. Provavelmente o pessoal deve estar assistindo a gente aí. Ou Ai, agora ou depois. nossa, que bacana! Olha só que Eles são de Osasco. olha que diferente, né? Para você ver, como a gente tinha comentado no começo, com essas misturas de região, foram elementos diferentes que foram formando os grupos, né? Então as referências mudam muito. E é interessante conhecer, né? Poder trocar ideias e que nem os encontros, eu acho muito bacana, assim, por isso, porque nos encontros você vê os tipos de companhia, as cantorias, as toadas, Sim, as sim. vestimentas, é muito legal, né? Eu gosto bastante também. Sim, tenta procurar esse pessoal aí. Creio que você tem muito a ajudar eles também, sim, porque faz pouco tempo que eles estão com a Companhia de Reis. Se eu não me engano, é 8 ou 10 anos só que eles formaram a Companhia de Reis deles. Olha só, que E a bacana. gente tem o nosso grande amigo do Catira também, né? Na cidade de Itapevi, a De tá- região aí que faz um. Isso, não sei se você já ouviu falar sobre o Ducatira. Já ouvi Sim, sim, é muito gente boa. E o Ducatira, estamos esperando você aqui também, fazer uma entrevista com você. Eu falar. tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também. Um Uhum, belíssimo trabalho com a família Ducatira. Ele que nos apresentou essa Folia de Reis também uhum. de Todos os Santos. Chama Folia de Reis de Todos os Santos, De Todos os Santos. Olha só. de Osasco. Vou procurar saber conhecer esse pessoal, essa turma aí, sim. Com certeza. Dá um alô pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. O Donizete Bastos, parece que eu vi ele entrando na live aí. O Eu pessoal vi. do Moreno da Lua, de Magda, da cidade Boa de Magda, noite. acompanhando a gente. E aí, turma, tudo bem? O Mestrando Ninja, lá de Mato Grosso. O Mestrando Ninja que também montou uma associação folclórica. A gente ajudou o que a gente era possível lá em Uhum. Mato Grosso. Parece que está dando super certo lá a associação folclórica dele. Ai, que Carmen legal. Perucini acompanhando a gente aí também. Um grande abraço. E para todos o pessoal aí da Free Rede do Prudência, especialmente, né? Opa. Priscila, Oi. para você, Folia de Reis de hoje, o Hum. que diferencia a Folia de Reis de hoje para você com a Folia de Reis do passado?
a de hoje com a do passado? Bom, pensando na referência que eu tenho, a folia de hoje ela é uma folia um pouco mais urbana, né? Ela difere bastante daquela que acontecia pelas que a gente conhece ali do sul de Minas e estado de São Paulo, que é... Aí, mandando abraço, pessoal. E ela era muito mais rural, né? Com costumes rurais, né? Do que hoje em dia, que é um pouco mais urbana. Então, a diferença, para mim, principal é essa, que mudou o lugar principal de atuação, né? Que não é tanto mais na zona rural, né? Como era antigamente. E nisso, quando a gente vai fazer a visita, muda o tempo da visita, muda muitas vezes, às vezes, alguma parte da concentração, né? Porque às vezes algum almoço almoço ou janta que a gente faz na cidade, ela é diferente do que a gente faz na roça, né? Então, essas coisas mudam bastante, assim. Mas o que eu vejo é que, mesmo mudando dessa forma o local, a essência dela permanece, né? Que é a devoção dos foliões, de quem tá ali proposto a ficar os 6 dias cantando, né? E levando a bandeira para as famílias. Então, muda esse aspecto, fica muita saudade, então a gente tem muita lembrança de gente contando, como era na fazenda, passava por aqui, passava por ali, fulano oferecia isso, oferecia aquilo, né? Mas a essência permanece, mais ou menos assim que eu entendo. Eu tenho a oportunidade de já sair alguns anos com a Fluid Rede Saudoso Zé Barbina, Guardinha, né? Uhum, E a gente também faz esse perímetro urbano e também rural. A gente sente alguma diferença, o ar muda, né? A recepção, não que tenha diferença, mas uhum, você sente o modo de abraçar a bandeira, né? O modo de recepcionar as pessoas é, é diferente. Sim, um lugar parece que você vem colher a raiz, da onde saiu, da questão rural, da Folia de Reis. A maioria sempre foram de nascentes rurais, né? sim. E trazendo essa tradição para o urbano. Muitas pessoas falam, mas Folia de Reis dentro da cidade, eu falo assim, mas é o único lugar agora que a gente tem que estar cantando. Antigamente tinha muitas colônias, É. mas a gente tem que levar também esse conhecimento para essas pessoas que estão no meio urbano. Eu não sei se você tem esse pensamento também, Priscila. Sim, eu acho que que nem o Doni acabou de falar que participou das duas, né? Graças a Deus, ele comentou aí. E isso é muito bom porque a herança que a gente tem, o aprendizado que da base da folia acontecendo na zona rural, ela permanece, né? Com essas, com a, é, com essas, com as gerações de foliões, né? Só que, de certa forma, quem recebe a folia, por exemplo, que recebia na roça antigamente, ela geralmente já morreram, né? Algumas, né? E ficaram os seus descendentes. Eles, dentro do dinamismo da cidade, da zona urbana, Justamente. eles estão em outro ritmo, diferente daquele que o tempo era outro, a comida era outra, o modo de tratar as pessoas era um outro. Então, quando a gente chega com a nossa herança de cantador, dos nossos cantadores mais antigos, né? Na cidade, para cantar, a gente vem com o nosso aprendizado, a gente sente essa diferença, né? Que quando a gente chegava na roça, o tempo era outro, o modo de tratar era outro. A gente chega para visitar os descendentes dessas pessoas que recebiam a folia na roça e a gente sente essa diferença, justamente isso, por conta do outro ritmo da cidade, né? Ela tem um outro ritmo e um outro modo de tratar as coisas. Sim, Acho eu que acho muito legal também. O Donizete, eu gosto muito da pronúncia igual ele fala, da Folia de Reis Menina. O que seria isso, traduzindo, Folia de Reis Menina? Aquela Folia de Reis raiz, que todo mundo vai aprendendo com todo mundo, de geração em geração, e muitas vezes, muitas histórias, com certeza no seu histórico, a maioria das histórias foram a questão rural, né? A base, né? sim, porque no rural, antigamente, né, isso eu lendo em alguma literatura do Carlos Rodrigues Brandão, ele falava que os padres não chegavam, né, nas roças, assim. Então ia uma vez por ano, aí fazia um batismo, batizava todo mundo. Ou casava, Sim. casava todo mundo.
Então, a folia era um modo de evangelização e manter aquela fé, vamos dizer, um pouco mais presente para aquelas pessoas, e um modo de se apegar e atender a aflição desses devotos, né? Que dificilmente conseguia chegar numa igreja ou perto das autoridades eclesiais, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, ali elas depositavam toda a esperança delas dentro dessa aflição. E eu acho que por isso que lá, essas histórias de tanta entrega, elas estão muito enraizadas, né? Porque era o único meio dessas pessoas terem, vamos dizer assim, que a religião, lembrando algumas leituras, ela organiza o caos, né? De certa forma, dentro do ser humano. E isso era o único modo delas se apegarem e ter alguma esperança de resolução dessas aflições. E isso, no momento de fé da pessoa e de necessidade, ela é o que mais move a vida dela, é o mais importante, né? Então, eu acho que por isso que a zona rural, dentro dessa herança toda, ela tem essa força, né? Que a cidade tem muita coisa disponível. Na zona rural, não. Sim. Mais ou menos assim que eu penso. Sim, e eu costumo chamar ele o padre da Folia de Reis, né? O padre Adilson, que hoje está em Uhum. Espírito Santo do Pinhal. Ele Que legal. fala que a Folia de Reis é um braço da Igreja Católica e aonde o padre não pode ir. E Uhum. a Folia de Reis, através da bandeira, leva Uhum. Jesus nascido para as pessoas. E se a gente parar para pensar, é isso mesmo. Exato, exatamente. É bem essa, eu acho que é isso mesmo, né? Priscila, com os seus projetos agora, tem o trio Maria Fumaça, né? Eu gosto muito. A primeira vez que eu vi foi através de uma música que eu gosto muito, que chama Ponto de Areia. Faz um Ah, tempinho que vocês gravaram, foi até a capela, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, eu não isso lembro do mesmo, é uma vídeo, mas. gravação. Isso que a gente fez o Trio Maria Fumaça, né? Que é a Sara Alencar, a Alice Oliveira, né? E a gente tem esse trio que a gente tenta buscar um pouquinho do resgate da música caipira, só que o novo formato, né? E aí a gente traz um pouco de música instrumental de sopro, as cordas, as vozes. Ao invés de ser dupla caipira, é tripla, né, caipira. E nós gravamos algumas canções do Milton Nascimento, que é essa A Ponta de Areia, né? Que ele Isso, Milton faz, Nascimento. o Milton Nascimento que a gente faz e tenta explorar um pouco essa coisa das vozes, né? Inclusive as meninas já cantaram aí na Companhia dos Prudentes, na Folia dos Prudentes, em dois Eu acho anos. que eu já vi o vídeo, já vi. As meninas foram. E aí a gente traz um pouco desse resgate, da tristeza do Jeca, a gente faz uma moda de viola, três vozes, e no meio faz um recortado de viola com uma catira, a gente dança catira também. Assim, Que é simples, legal. perto do pessoal, é profissional e tal, mas é uma coisa, um modo de deixar a música mais bonita, né? Mas Legal. E o trio continua. continua Vocês ativo, tiveram um tá? projeto há pouco tempo aí, eu não sei se foi crowdfunding ou apoia-se, eu não lembro do CD, Isso, como que o ficou? processo, o financiamento coletivo do CD, a gente conseguiu, né, atingir a meta, e nós gravamos o CD e lançamos o ano Legal. passado, na Unibis Cultural de São Paulo, no teatro. E foi muito bonito, teve a participação da Marina Ebeck, de Jundiaí, uma violeira também, cantadora de reis também, participou conosco. E o Alexandre Ribeiro, meu irmão, tocando clarinete, também participou desse show. E foi muito legal. Aí estamos aí, toda semana a gente tem ensaio, estamos com um projeto novo que vai envolver um pouco mais de música latino-americana e canções, só canções Olha que autorais legal. mesmo. É, Olha que legal. então Saiba que você. vocês aqui tem um fã, viu? Eu gosto muito, acompanho o trabalho de vocês. Ai, que bom, obrigada. Ô, Priscila, para a gente terminar, que a Maria pede socorro, né? Gostaria, Tá na hora da gostaria de brincadeira, não? agradecer. A gente passou um pouquinho aqui. Eu falei para você 40 minutos, 45 Ah, agora. tá bom, imagina, tá muito bom o papo aqui, ver o pessoal entrando, conversando. É que não dá pra gente comentar sempre o que o pessoal tá falando, porque passa rápido aí já some, a gente já não conseguiu Sim, ver, sim. mas a gente pode de repente fazer outras vezes. Sim, sim, não vai faltar oportunidade. E eu quero conhecer pessoalmente a Fluid Reis em jornada dos Prudêncios. Se Ai, Deus vamos quiser, a lá. gente vai ter a oportunidade de fazer uma matéria legal. Isso, vai sim. Nossa, o trabalho de vocês, William, eu queria dizer também que é muito importante, porque ele divulga, né? Faz essa difusão da música e abre uma rede muito grande, que nem você comentou, várias companhias de vários lugares, né? Isso é muito importante,
ter a internet, a modernidade, a pós-modernidade, ela traz esse benefício, né? Que ela consegue fazer essa Sim, conexão, deixar disponível, a gente manda um áudio de WhatsApp, manda um vídeo. Então, isso é muito legal, né? E vocês fazem isso com maestria, com a equipe de vocês. E, obrigado. e eu gostaria de agradecer muito ter participado aqui, com você. E vamos conversando, né? Vamos conversando então. Priscila, muito obrigado. Santo Reis abençoe sua vida, toda a Ah, sua família, sua vocês filha Maria, seu esposo e toda a Fluide Reis Prudente. Amém. Vocês também. E conte conosco lá. Janeiro estamos lá, se Deus quiser. Ou por aqui pela internet mesmo. A gente pode se encontrar, de repente, com mais cantadores e falar um pouco mais sobre a parte musical, das toadas, que a gente pode trocar um pouco mais sobre esse assunto. Tá Sim, bom? essa é só a primeira live, pessoal. Essa é só a A primeira gente live. pode fazer outras também. Tá bom? Legal demais. Priscila, eu vou Obrigada. encerrar com você aqui. Fica com Deus, viu? Grande Amém. abraço. E um abração pro pessoal todo aí que está acompanhando. A gente se vê aí em outros canais de comunicação, viu? Um beijão para vocês, uma boa semana, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, William. Obrigada. Pessoal, que entrevista legal, né? Muito conteúdo, conteúdo riquíssimo, né? O melhor para Deus, o melhor para a nossa linda tradição de fé, chamada Fluide Reis. A todos que acompanharam, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Santos Reis abençoe todos vocês.